O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Ao ler o livro de Jonas, precisamos contextualizar o que Deus queria em chamar um homem tão imperfeito quanto Jonas. Tudo deixava o homem irritado. Esse desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Jonas capítulo 4, versículo 1. Orou então ao Senhor dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? No livro de Jonas, nós estamos vendo uma oração ineficaz. Padre, que oração que é essa que é ineficaz? Quando você reza a Deus para que Deus realize a sua vontade. Acabamos de ouvir no Evangelho Jesus ensinando a rezar. Jesus ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus respondeu, Lucas capítulo 11, versículo 2: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos, perdoa os nossos pecados, seja feita a vossa vontade. O Pai Nosso ensina a gente a fazer a vontade de Deus. Jonas estava rezando para que Deus pudesse fazer a vontade dele. Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? Esses problemas, essas cruzes, as dificuldades do dia a dia. Porque Jonas era um enviado de Deus, era um apóstolo, ia lá para comunicar a boa nova aos ninivitas. E Nínive era uma cidade muito grande para os padrões da época, 120 mil habitantes, fora os seres vivos que estavam ali, né? Os cachorrinhos, os animais e etc. E aquela cidade ia ser destruída. Mas destruída por quem? Deus acordou assim e hoje Ele não quer que Nínive exista, então Ele vai ordenar que caia raios sobre Nínive e fulmine aquele lugar. Não, meus irmãos, Deus é Deus da vida, Deus é Deus do amor. Quem destrói uma cidade inteira são os seus habitantes. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio? É Deus que está jogando míssil na cabeça dos outros. É Deus que pega a metralhadora, sai atirando em quem está na frente. Quem destrói uma cidade, quem destrói um país, é o ser humano. O ser humano, quando ele não tem lei, quando ele não tem quem saiba evangelizá-lo, educá-lo, quando ele se torna pior do que uma fera, do que um animal selvagem. E Jonas era um evangelizador, ele era um catequista, um educador, um enviado, um apóstolo, mas um apóstolo muito imperfeito, como eu e você.
que via dificuldade em tudo, um homem desorganizado, um homem bom, com um coração bom. Mas por que Deus chamou ele? Deus sabe, porque chama cada um, é um mistério da eleição divina. Mas era um homem complicado, precisava de conversão, precisava de uma regra de vida, de ordem, precisava aprender a rezar. E ele continua: peço-te que me ouça, Senhor, não era isso que eu receava quando ainda estava na minha terra? Por isso antecipei-te fugindo para Tarsis. Deus queria enviar o homem para Nínive, ele foi para o outro lado. Geralmente ele foi para o lado mais fácil, né? O axioma dos santos padres da igreja, né? Foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer. Jonas era aquele homem que quer servir a Deus, quer ajudar o próximo, um homem que não quer destruir a sua vida com bebida, com mulherada, com droga, não quer ficar lá a vida inteira com os pés para cima. Ele quer servir a Deus, ele quer ser útil ao próximo, mas do jeito dele. Faça, Senhor, a minha vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a minha vontade, Senhor, porque os meus cálculos, olha, eu já calculei tudo, já olhei, eu vi que Tarsis é uma beleza, lá vai ser uma maravilha, o apostolado lá vai ser uma maravilha, todo mundo vai se converter lá em Tarsis. Então me obedece, Senhor, que vai dar certinho, aí nós não vamos ter problema nenhum. Isso é próprio da via purgativa, achar problema em tudo, porque é os sentidos. Se você não vê aqui em Jonas o reinado dos sentidos, é o calor, é a dificuldade, é a distância, é gente difícil. Ou seja, enquanto o homem natural não crucifica a carne, o Espírito Santo não consegue nos guiar. E Jonas precisava de uma grande conversão. Sabias, vai dizendo ele, sabias que és um Deus benigno e misericordioso. Está vendo? Ele já tem fé, ele já conhece a Deus. Sei que tu és um Deus paciente, cheio de bondade e que facilmente perdoas a punição. Jonas conhecia o coração misericordioso do Pai, mas ele era cheio de problemas. E ele continua: e agora, Senhor, peço que me tires a minha vida, para mim é melhor morrer do que viver. Esta é a oração de uma pessoa imatura. Uma criança é assim. Uma criança, quando as coisas não dão certo para ela, faz um escarcéu. Você está vendo o profeta Jonas, um homem escolhido por Deus, fazendo birra. Isso aqui é birra, e você também faz birra. Eu sou birrento. Esse dia vi uma criancinha fazendo birra, aí eu falei assim: olha, tá vendo? Eu sou desse jeitinho aqui. Quando uma coisa não dá muito certo para o nosso lado, a gente começa a fazer birra. A criança começa a chorar. Tem criança que puxa o cabelo, tem criança que morde, tem criança que fica brava. O que a gente fica? O que a gente faz? Qual que é a birra de um evangelizador, de um apóstolo, de um homem de Deus, de um homem já de idade, de uma mulher de idade, de uma pessoa que Deus chamou para a vida consagrada? É a reclamação, é começar a ver erro em tudo, todos, ficar adiando, procrastinando na presença de Deus, a penitência que ele foi deixando de lado e foi fazendo da sua oração uma verdadeira lamúria. Mas Deus que vê o coração, e o coração de Jonas era um coração bom, ele era um homem bom, ele era daquele filho, igual aquela parábola, né, do Evangelho Nosso Senhor, que ele diz que tem 2 filhos. O primeiro disse que ia e não foi. O outro disse que não ia, se arrependeu e depois foi. Jonas é esse segundo filho, que não queria ir de jeito nenhum para Nínive, mas se arrependeu e foi. Jonas saiu da cidade
estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer na cidade. Aqui estão as pessoas que já recebeu o dom da fé, já foram agraciadas, mas são materialistas, estão preocupados com o conforto. Quando a gente olha para a vida dos santos, nós vamos ver que os santos são mortificados. Tanto é que os santos, muitos deles são representados com a figura de uma caveira. Aquela caveira significa mortificação. A pessoa já não quer mais consolação na vida, na visão. Eu tenho que ver, tem que estar bonito. Eu tenho que ouvir. Nossa, que gostoso, eu tenho que ouvir. Agora eu tenho que deitar. Agora eu tenho que encostar a cabeça. Nossa, agora eu vou pôr um cheirinho aqui. Nossa, que cheirinho gostoso. Meu Deus do céu. Então, misericórdia. Que se para a gente rezar e ter unção do Espírito Santo, ter intimidade com Deus, a gente precisa fazer uma parafernália de coisas para ficar engordando os sentidos, sinal que nós estamos na via purgativa e que nós não conseguimos rezar ainda como convém. Mas o Senhor está dizendo qual que é o caminho da oração: a vontade de Deus, não a nossa. E a vontade de Deus é nos purificar, é tirar-nos do reino dos sentidos, tirar a gente dessa vida de birrinha, desse infantilismo, dessa autopiedade constante. Ai de mim, ai coitadinho de mim, ai ninguém me ama, ai ninguém me quer, ai tudo para mim é difícil. Não estou dizendo que não estava calor, não estou dizendo que não tenha dificuldade, não estou dizendo que não tenha cruzes, mas para que despender a nossa energia em reclamar, sendo que a gente podia despender a nossa energia em rezar, em rasgar o coração, em buscar a intimidade com Deus, em ser mais humilde, em reconhecer as próprias faltas, em arregaçar as mangas? Mas eu sei que isso é dom da graça, porque o querer e o fazer é um dom de Deus, de São Paulo aos Filipenses. O Senhor Deus fez nascer uma eira, que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar o seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da eira. Está vendo? Ele não estava preocupado com a glória de Deus e a salvação das almas. Ele estava preocupado com a pele dele, com a pele. Está quente, está calor. Santo Antônio de Pádua, que é o inverso de Jonas, o inverso do Padre Braulio. Santo Antônio diz assim: não existe nada difícil, não há nada difícil para quem ama. Santo Antônio, São Domingos, São Bernardo, Santo Inácio, São Maximiliano Kolbe, Santo Antônio de Santana Galvão, esses grandes santos que a gente admira, eles são santos elevados. Para o homem isso é impossível, mas para Deus não é nada impossível. Eles faziam do amargo o doce, e o que era doce para eles era amargo. Essa é a transformação, essa é a santidade ipsis facto, a santidade acontecendo na alma, no coração de um ser humano. Agora, o reino dos sentidos, misericórdia. Servir a Deus preso pelos sentidos é uma catástrofe. E por que nós estamos vivendo essa derrocada no cristianismo? Por que a Igreja Católica está tão fraca? Ela está tão assim paralisada, ela não consegue mexer, vai perdendo adeptos, vai perdendo membros, a igreja vai perdendo, o protestantismo vai crescendo. Por quê? Porque as pessoas estão como Jonas. Jonas se alegrou grandemente com a sombra, por causa da eira, da arvinha. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a eira e ela secou. Está vendo? Aqui está o sofrimento. Esse verme que vai
corroendo a eira, a arvorezinha ali, a sombrinha de Jonas, é o sofrimento que Deus envia na sua vida, para que você não fique paralisado na primeira morada, na segunda morada, na terceira morada. É o sofrimento que te tira do mundo, te traz para o castelo. E Deus permitiu essa graça do sofrimento, da contrariedade para a vida de Jonas, para que visse ele, se desprendesse desse mundo, desprendesse desta terra. Filipenses 3:20, não temos aqui morada permanente, isso está na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, mas estamos em busca da pátria eterna. Em Filipenses diz que nós somos cidadãos dos céus, não temos nada aqui neste mundo. São Paulo diz que o viver dele é Cristo e o morrer é lucro, mas infelizmente nós, como Jonas, nós queremos organizar tudo para depois fazer o apostolado, para depois ser santo, para depois salvar as almas, para depois adorar, para depois fazer a vontade de Deus. Primeiro a minha vontade e os meus projetos, Senhor, aí o Senhor realiza todos eles, aí sim, depois, aí eu vou fazer a tua vontade, aí vai dar certo. E continua a palavra de Deus, livro de Jonas, capítulo 4, versículo 8: quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer, teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Por que os santos, quando sofriam, se alegravam? Por que os santos pediam sofrimento? Porque eles estavam na via iluminativa, na via unitiva. Jonas estava na via purgativa, primeira, segunda, terceira morada. Padre, mas ele nem batizado não era, padre, ele estava lá no Antigo Testamento. Como que o senhor está falando que Jonas estava nas moradas? Sim, porque a gente vê a via purgativa, as 3 vias e as 3 conversões na Bíblia inteira. Isso é próprio de quem ama Deus, de quem quer servir a Deus, mas tem o maior inimigo de todos os tempos. Quem? Si mesmo, o ego, o querer, faz a minha vontade, o meu comodismo, o meu querer, a minha vontadezinha, meu Deus do céu. E ele é de Deus, e ele tem uma missão, ele é chamado, ele é escolhido, ele é vocacionado, mas o ego dele, a comodidade dele, a vontadinha dele de ser feliz nas coisinhas dele. Disse Deus a Jonas: achas que tens boas razões para irar-te com esta eira? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. Mas é engraçado demais isso aqui, gente do céu. Disse, olha a sinceridade do homem. Agora ele começa a rezar. Mas o que a gente está vendo nesse livro que não dá vontade de parar de ler, de explicar? A gente está vendo um coração de criança. Santa Teresinha na via purgativa era desse jeitinho, mimada, mas sincera. Amava Jesus, cheio de mimo, cheio de mimimi, cheio de não sei o que, mas amava. E Nossa Senhora apareceu para ela, sorriu, curou, tirou ela das neuroses, levou ela para a 4ª morada. Olha que bonito, né? Não, mas isso aqui, olha, uma das coisas mais lindas da Bíblia, meu Deus do céu. Agora o homem começa a rezar. Ele quer fazer a vontade dele, ele quer que Deus faça a vontade dele. E Deus é tão bom, Deus é tão pai, Deus é tão mãe, também no seu coração terno, que ele vai conversando com Jonas. Tanto é que aquele quadro ali, o pai do filho pródigo, está representado com uma mão masculina e a outra mão feminina, porque a misericórdia de Deus é assim, ela sabe nos acolher como a mais terna de todas as mães. E aqui Jonas, abrindo o coração dele para Deus, Deus que é amor, Deus que é pai, mas que ama com o coração também de mãe. Deus compreende o coitadinho do menino.
Achas que tem boas razões para irar-te por esta eira? Sim, eu tenho, respondeu ele. Tem razão até para morrer de raiva. Ai, meu Deus do céu. O Senhor replicou-lhe: tu sofres por causa desta planta. Aqui que está, viu, gente? A lição desse trechinho da Bíblia. Olha que lição que Deus está dando para todos nós. Qual que é a tua eira? O que você não pode perder de jeito nenhum, senão você fica querendo morrer de raiva, O que você não pode perder? Se você perder, você vai morrer de raiva. E Deus diz para ele, o Senhor replicou-lhe, versículo 10 do capítulo 4 do livro de Jonas: tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizestes crescer, que nasceu de uma noite e morreu na outra. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vive 120 mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais que lá vivem? Por que os ninivitas se perdiam, meus irmãos? Porque eles não tinham quem anunciasse o evangelho para eles. Eles não tinham quem fizesse homilia para eles. Eles não tinham quem mostrasse para eles os mandamentos, o catecismo de São Pio X, o catecismo de São João Paulo II, a liturgia, quem desse formação, quem estivesse com eles. Que bastaria Jonas pôr o pé e abrir a boca, Deus faria o impossível, e isso aconteceu. Começando dos reis, dos governantes, dos chefes, até os animais, todos se cobriram de cinza, ou seja, se arrependeram, viram que são pó, viram que não são nada, que não adianta ficar desobedecendo a Deus, não adianta ficar batendo de frente com a lei de Deus, e se arrependeram, fizeram penitência, pediram misericórdia, e Deus, que é infinitamente rico em misericórdia, salvou aquela grande cidade. Padre, onde que o senhor quer chegar com tudo isso? Quero dizer que todas as profecias, belíssimas profecias marianas, Nossa Senhora deixa muito claro que essas profecias são todas condicionais. Se os padres, bispos, pregadores, homens e mulheres de Deus começarem a anunciar de verdade o evangelho, para que as pessoas se convertam, para que elas mudem de vida, e elas ouvirem, porque os ninivitas ouviram, acolheram com amor, com humildade, tudo foi transformado, o castigo foi cancelado, porque quem pedia castigo eram eles que estavam armando o castigo e a destruição com as suas próprias mãos. É o que está acontecendo nesses dias, vocês estão vendo a autodestruição do ser humano. Eles constroem as armas para que possam se defender, né? Mas essa defesa é a destruição de um país, a destruição de outro, e etc. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que converta o nosso coração, que tire cada um de nós do infantilismo, que nos tire desse reino da carne, o reino dos sentidos. Eu quero ver, quero ouvir, os consolos dos olhos, os consolos do ouvido. Eu quero cheirar. Então aquela oração que só para a hora que eu vou servir a Deus, a hora que eu tiver com o meu ego bem inchado, bem inflado. Mas você não vai servir Deus nunca. É o contrário. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os vossos pensamentos não são como os meus pensamentos, diz o Senhor. Jonas se converteu, o bonito é isso, ele se converteu, ele se tornou um santo, se tornou um grande profeta evangelizador. É isso que Deus quer fazer com você, quer te converter. E quando Deus converte um coração sincero, de criança, miserável como o de Jonas, Deus usa daquele coraçãozinho, daquela mulher, daquele homem, para fazer grandes coisas em proveito de uma multidão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria,